que ser sensível a Deus é isso, é você entender os comandos que Ele nos dá. Amém? Queridos, o texto diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Vamos ler junto? Amém? Ame o Senhor. Vamos lá? 3, vou fazer igual os meus alunos, quando eu vou fazer exercício com eles. 3, 2, 1 e... Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Mais uma vez, curva sua cabeça, feche os teus olhos. Senhor, Pai, o Senhor sabe, Pai, assim como eu tenho convicção, eu sei que o Senhor tem essa convicção, de que de mim, Pai, eu não tenho nada para poder entregar aqui essa noite, Senhor. Pai, mas eu me coloco totalmente dependente do Senhor, para que o Senhor direcione todas as palavras que forem liberadas aqui, Pai. Pai, nós precisamos, enquanto igreja, entender o que é deixar que o Senhor seja rei do nosso coração. Precisamos caminhar por esse caminho, precisamos caminhar por esse entendimento, Senhor. Então, abra os nossos corações para aquilo que o Senhor tem para hoje, como o Senhor tratou em mim, como o Senhor ministrou ao meu coração, que a tua igreja também possa ser ministrada pelo teu Santo Espírito. Nós já oramos e já agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Queridos, tema, Rei do meu coração, né? Queria dizer que é um privilégio estar compartilhando da palavra do Senhor. É sempre um desafio. Eu estava brincando com os meninos, né, os adolescentes, que eles ficam assim: mas minha perna está tremendo, minha barriga está doendo, tem um frio. Querido, que continue assim, amém? Isso quer dizer que não é sobre você, não é sobre o Eduardo, não é sobre o pastor Cláudio, é sobre Deus. E a gente precisa ter esse temor, e entender que sem Ele a gente não consegue nada. Então, confesso, estou aqui com a minha perna tremendo, com a barriga doendo, com frio na barriga. Porque é sobre Deus, não é sobre mim. E isso é um temor. Não que isso vá nos parar, ou tenha o poder de nos parar. Não pode. Né? Muito pelo contrário, tem que nos levar a avançar. E aí, queridos, que coisas tremendas nós temos vivido nessa quinzena jovem, né? Que, assim, foi ontem, na conferência que nós tivemos aqui à tarde, foi algo muito, muito gostoso. E eu creio que há um novo tempo sendo gerado por Deus no coração dos nossos jovens e no coração da nossa amada IBAP, através desse tema. Nenhum tema é escolhido aleatoriamente só porque a gente quer falar sobre isso. Normalmente, quando o pastor Cláudio ou qualquer outro pastor que vai ministrar, ele ora ao Senhor, e isso quando Deus não dá o tema antes, né? Isso quando Deus já não vai ministrando. Mas, às vezes, ele é convidado e é deixado livre para que ele possa ministrar. E o que nós fazemos? A gente vai buscar do Senhor o que ele quer falar. E o Senhor quis falar sobre rei do nosso coração, sobre a governança dele no nosso coração. E eu não tenho muito o que dizer, no sentido que nós já fomos inundados com muitas palavras a esse respeito, desde o primeiro dia. E eu convido vocês a fazer uma retrospectiva. No primeiro dia, nós tivemos 2 ministrações com o mesmo tema, um coração rendido. A Brisa ministrou pela manhã, o André pela noite, e foi Deus nos ensinando o caminho de nos entregarmos a Ele. Amém? Quem estava aqui no primeiro dia? Deus nos ensinou, querido. Há um caminho, quando eu estava montando essa retrospectiva, Deus foi me mostrando o trajeto que Ele estava fazendo. No segundo dia, o tema foi Ele é o Rei, foi ministrado pela Bruna, num culto de terça-feira. Foi Deus nos ensinando a colocar Jesus de volta no trono do nosso coração, um lugar que Ele nunca deveria ter saído. Apesar de que não é Jesus quem sai, né? É nós quem tiramos. Amém? Amém não, gente. Nós não podemos tirar mais, não. Outro dia eu estava num culto, não me lembro onde que era e tudo, aí alguém falou alguma coisa que eu vi que era uma pegadinha e a igreja estava amém. Aí o irmão que estava do meu lado, fala amém. Eu falei, eu não. Vocês não perceberam, não? Pegadinha. Não vou falar amém. Queridos, na terceira ministração foi na terra como no céu. Foi a Priscila, foi num culto de jovens. Deus começou a nos ensinar sobre a vontade dEle, a vontade que está no céu, que nós deveríamos estar vivendo aqui na terra.
Na quarta e quinta ministração, com o mesmo tema, foi o segundo domingo, Em Ti Confio. Foi a Cecília ministrando pela manhã, a Lídia à noite. Foi Deus nos ensinando a confiar totalmente nele. Gente, e eu vou te falar, que mensagem foram essas que nós escutamos? Que nos constrangeram acerca da confiança que nós temos que ter em Deus. Amém? E, assim como foi falado tanto no culto da manhã, nesse dia, quanto no culto da noite, nós, seres humanos, temos essa dificuldade de confiar, porque nós queremos controlar. Mas, muitas das vezes, em determinadas situações, a gente precisa confiar nele. Ou melhor, sempre confiar nele. Sabe por quê, querido? Porque Deus tem o que é melhor para você. Além de Deus saber o que é melhor para você, além de Deus saber o que é melhor para a igreja dele, Deus tem o melhor para nós. Então a vontade dele é perfeita. Amém? Agora pode dizer amém, tá, gente? Não foi pegadinha, não. Amém? Amém. Depois nós tivemos a sexta ministração, que o tema foi perfeito libertador, foi com a Pâmela. Deus nos ensinando que apenas Cristo pode nos libertar. Gente, parece tão óbvio, né, a gente ouvir sobre isso. Eu lembro de uma ministração, de uma aula, ou ministração, não sei, que eu tive uma aula online com o pastor Luiz Hermínio, do Mevan, e ele falou sobre isso. Ele falou assim, que em diversos momentos ele estava numa igreja e ele pregava a mesma palavra, e que uma irmã, ela veio e questionou ele acerca do repertório de palavras que ele tinha. E ela questionou ele assim, por que o senhor ministrou sobre o mesmo tema? Por que o senhor está ministrando sobre a mesma coisa? A última vez que você esteve aqui, o senhor ministrou sobre a mesma coisa. E ele respondeu, talvez porque vocês ainda não aprenderam. E por que eu trouxe esse exemplo? Porque é tão óbvio a gente falar que Jesus é o perfeito libertador. E por muitas vezes nós nos encontramos, ou encontramos alguns irmãos presos em situações que necessitam de libertação, né, de vícios, libertação, né, do álcool, libertação da prostituição, da incredulidade, e muitas vezes procuram em tudo quanto é lugar, menos nele, que é o perfeito. Queridos, a igreja precisa despertar para isso. Entender que Jesus é o perfeito libertador é entender que ele é rei, e ele governa, e está tudo nas mãos dele. E ele já entregou tudo para nós. A oitava ministração foi fonte de vida, foi com o pastor Montaldi, na sexta-feira, que eu vou te falar, eu saí daqui meio torto na sexta, sabe? Porque glória a Deus pela vida do pastor Montaldi, e através da vida dele, Deus foi nos ensinando que tudo que nós precisamos está nele, e ele já nos entregou. Já nos entregou. E a frase que me marcou quando ele ministrou foi: quem aqui tem um propósito de vida em Deus? Quem aqui tem um propósito em Deus, querido? Vocês estão com medo de mim, alguma coisa assim? Não, né? Não? Quem aqui tem um propósito de vida em Deus? Deus já te entregou tudo para você cumpri-lo. Já está disponível. Então, se nós quisermos viver isso, se nós desejarmos viver isso, é em Deus, é só nele, ok? Na nona ministração, nós tivemos o tema, Ele é a cura. Eu estive ministrando ontem à tarde, na conferência, foi Deus nos ensinando que Ele é a cura, e não a estrutura na qual nós estamos. E isso deu uma pegada, porque muitas vezes nós nos apegamos à estrutura, nós apegamos à igreja, à placa de igreja, a títulos, a cargos, nós nos apegamos a ministérios, a pastores, mas Ele é a cura, e é só nele que tem isso, amém? Ele usa os pastores, Ele usa os ministérios, Ele usa a estrutura, porque isso é bênção nas nossas vidas, amém? O que está acontecendo nesses dias é que nós tiramos Deus do lugar que Ele devia estar nos nossos corações. E começamos a confiar na estrutura. Volto a dizer, tá, gente? Eu amo a estrutura, vivo com a estrutura, trabalho na estrutura. Mas eu sei que quem é minha cura é só Jesus.
Quem é minha cura é só Jesus. Eu vou na célula do irmão tal, porque a célula do irmão tal tem mais unção, tem mais isso, que não sei o quê. Bênção. A célula pode ser bênção, ela precisa ser essa bênção. Mas se você estiver indo lá por causa do irmão, você está mais ou menos complicado. Porque Deus pode escolher nesse dia te frustrar. Só para te mostrar, não é sobre estrutura. É sobre mim. Eu vou no culto tal, na igreja tal, porque lá tem isso, tem aquilo e tal. Deus pode escolher te frustrar, para te mostrar que é sobre Ele, e que a cura está nele. Amém? Estão me acompanhando? Estou sentindo igual o Pedro sentiu ontem, o pessoal tudo sério, ele toda hora. Estão me acompanhando? Estão me acompanhando? Queridos, e o Pedrão, ele ministrou a 10ª ministração ontem à noite, porque dele e por ele. Foi Deus nos ensinando que se não estivermos nele, não há vida, porque toda a vida se encontra nele. E ele falou algo muito interessante, algo que, nossa, que gostoso foi ouvir esses irmãos. Que tremendo foi viver esse tempo que eu vivi com eles. Que ele falou assim, muitas vezes nós buscamos, adoramos, oramos para um Deus do impossível. Amém? Quem já orou para um Deus do impossível? Só esse povo? Muitas vezes nós oramos para o Deus do impossível, porque sabemos que é só Ele que pode fazer. Mas esquecemos de buscar também o Deus do possível. E qual foi a reflexão que foi lançada nos nossos corações ontem? Porque as grandes coisas, aquilo que muitas vezes, ou na maioria das vezes, foge ao nosso controle, foge a nossa decisão, não temos força, não temos condição de decidir, nós vamos para onde? Para Deus. Mas os pequenos detalhes, as pequenas coisas do dia a dia, nós não colocamos diante dele. Não colocamos diante dele. Senhor, qual faculdade que eu devo cursar? Senhor, me direcione o trabalho que eu devo começar. Senhor, me direcione uma visita que eu preciso fazer. Senhor, que almoço nós teremos hoje? Pequenos detalhes, querido. Que nós nos posicionamos em distanciamento de Deus e só recorremos a Ele quando é impossível. Nós precisamos mudar essa chavinha no nosso coração. Amém? Tantas coisas na sua vida, é possível você fazer? É possível. Mas é tão bom quando você pode conversar com Deus e perguntar ao Senhor se é isso mesmo. Ok? Estão caminhando comigo? Amém. E hoje nós estamos encerrando com o tema Rei do Meu Coração. Foram 10 ministrações, 11 ministrações, onde Deus tratou com a igreja, tratou conosco, tratou com a juventude, para algo novo que está para ser derramado sobre as nossas vidas. Há algo novo nas nossas vidas. Querido, e aí fica uma pergunta. Jesus tem sido o rei do seu coração? A função de um rei é a de governar sobre os seus domínios. O papel do rei é esse, nada acontece no reinado de um rei se ele não autorizar, se ele não estiver ali, assinando, carimbando. Quem já viu aí filme, antigos aí, eu gosto muito de filmes antigos, do tempo dos reis, até para e a Bíblia também fala sobre isso, até para poder viajar entre os reinos tinha que ter uma carta com carimbo, com o anel ali do rei representando que ele autorizou. E eu fico me perguntando se a igreja hoje tem vivido como se Deus fosse o rei do nosso coração. É Ele que precisa ter toda a autoridade na nossa vida, é Ele que precisa ter toda a autoridade nas nossas decisões. Dentro do reino de Deus, se Deus for o rei do nosso coração, é Ele quem decide tudo. É tudo. E muitas vezes a gente esquece disso. Infelizmente, no nosso coração, muitas vezes existe um território
dominado por vários reis, por vários reinados. Né? Alguns deles, né, só vou citar aqui alguns, reconhecimento de homem, tem pessoas que servem a Deus para ser reconhecido, para provar que tem um ministério, para provar que tem unção. Poder, dinheiro, sentimentos. Turma, nós vivemos um tempo onde os sentimentos têm dominado as nossas decisões. Se eu gosto, eu ajudo. Se eu não gosto, problema para lá. E aí a gente tem que pensar, né, que tipo de rei nós temos deixado dominar o nosso coração. Porque quando a gente aponta a igreja, quando a gente aponta, né, os problemas da igreja, porque toda igreja tem problema. Eu dou aula em algumas igrejas, né? Um dia um irmão falou assim para mim: pastor, não sei o quê, vou para a sua igreja, a igreja aqui está cheia de problemas, não consegue resolver, que não sei o quê, tal, lá vocês se dão bem, seu pastor é uma bênção, e não sei o quê. Eu falei: se for por esse motivo, vai não. Vai não, porque quanto maior a igreja, mais problemas. E não estou falando de problemas que de algo pejorativo. São pessoas reunidas, se relacionando, pensam diferente, agem diferente. Vai ter conflito, amém? E a gente chama isso de problemas. Só que muitas vezes a gente quer fugir disso. Porque, na verdade, o que reina no coração de uma pessoa assim é um sentimento de mágoa, é um sentimento de rancor, é um sentimento, né, de um ressentimento. Alguma coisa está reinando no coração dela que ela pensa dessa forma. Às vezes nós nos apegamos à raiva, e a raiva vira o rei do nosso coração, querido. São muitas coisas que podem dominar o nosso coração. E o que me assusta, nos assusta, é que encontramos dentro das nossas igrejas pessoas ocupando ministérios, fazendo a obra como membros ou como líderes. Porém, o coração está bem distante de ser um coração cujo Deus é o rei desse coração. E eu juro para vocês, querido, eu não queria liberar uma palavra desse tipo de admoestação. Mas a gente ministra aquilo que a gente recebe primeiro. E podem ter certeza, Deus tratou comigo primeiro. Amém? Queridos, você de verdade, faz uma reflexão aí. Você, pense, reflita, quem de verdade reina no seu coração. E eu convido você a ser transparente, querido. Não vou pedir ninguém para levantar a mão, nada disso. É você e Deus. Quem tem governado o seu coração? Quem tem governado suas decisões? Quem tem governado, né, o seu ministério? Quem tem governado o seu chamado? Quem tem governado, querida, a sua vida espiritual? Quem tem governado a sua vida profissional? Sua vida acadêmica? Sua vida escolar? E aí? Seus relacionamentos? Para que vivamos tudo que Deus tem para nós e cumpramos aquilo que nos foi ordenado, devemos amá-lo com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. Só quando nós conseguimos reconhecer que Ele é o Rei e amá-lo por quem Ele é, tudo aquilo que precisa ser lançado diante dEle, para que Ele governe, para que Ele domine, será lançado. Nós não aceitamos uma liderança nas nossas vidas se não a amarmos. E isso é estranho de se dizer dentro da igreja, porque a gente tem um discurso que temos que honrar a liderança. Ok? Honrar, gente, é diferente de aceitar, tá bom? Há uma diferença. E muitas vezes nós não aceitamos pessoas porque nós não conseguimos amar essa pessoa. Muitas vezes nós não conseguimos permitir que Deus reine nas nossas vidas, lidere as nossas vidas, porque não conseguimos amá-lo da forma correta. E isso me assusta.
Amar a Deus com todo o nosso coração significa que devemos nos entregar por completo a Jesus, sem reservas, sem condições estabelecidas para que Ele seja o Rei. Muitas vezes nós nos colocamos na posição e falar assim: Senhor, eu entrego para Ti a minha vida, mas eu não vou conversar com o Everton. O Everton é chato. Não concorda comigo, tá, Luan? Você é filho, não tem voz. Beleza? Estou brincando aqui porque a gente teve um momento essa semana, né? Eu falei: deixa seu pai em paz, menino. Não, mas o Everton é chato, o Everton não sei o quê, eu não consigo gostar do Everton. Não é sobre gostar, é sobre amar. Deus não manda você gostar. Não há um direcionamento sobre gostar. Há um mandamento sobre amar. Vocês estão me entendendo? Eu te amo, tá, Everton? E gosto também. Queridos, a gente muitas vezes começa a servir a Deus e começa a colocar condições para Deus operar nas nossas vidas. E fala assim: eu te amo, Senhor, mas eu não aceito isso. Não concordo. Que dia que Deus nos perguntou se a gente concorda ou não? Que dia que Deus nos perguntou se a gente concorda ou não com a visão da igreja? Que dia que Deus perguntou se a gente concorda ou não com os comandos que são dados? Que dia que Deus nos perguntou isso? Ele só nos direciona, primeiro, a amar e depois a honrar. Sei que para alguns amar vai ser mais difícil, até porque o mundo deturpou o sentido dessa palavra nos nossos corações. Amar, muitas vezes, está associado a eu estar do lado de alguém que me faz bem. Né? Aquelas ilusões que as novelas provocam, que os filmes provocam, né? na nossa mente, quem assiste, é isso. Muitas vezes, o mundo ele associou esse sentimento a um lugar de prazer, um lugar de realizações. Queridos, deixa eu pegar uma pessoa aqui, aleatória. Eu gosto de interagir, gente, não consigo ficar assim muito tempo, não. Vou pegar o Vanderlei. Vanderlei, quantas vezes, por causa do amor que você tem por Deus, Ele te direcionou a fazer algo que você tinha convicção que naquele momento não te faria feliz, não te daria prazer? Dá para contar muito, né? Incontáveis? Queridos, o nosso amor que nós temos por Deus não nos garante um lugar só de felicidade, só de sentimento de prazer. Ele fala assim: caminha com a pessoa tal, e você fala assim: Deus, mas o Gilmar é difícil. Nossa, a risada da Lídia Omar, gente. Deus, mas o Gilmar é difícil. Como que o Senhor manda eu caminhar com ele? Deus, eu não concordo. Deus, ele tem um líder. Deus, ele não... Deus só mandou, querido. Deus só mandou. E a gente precisa só obedecer. Porque aí está o verdadeiro amor. Nós precisamos amar o Senhor de todo o nosso coração, entender que Ele tem o melhor para nós, entender que todo o processo que Ele nos coloca, Ele nos transforma. Amém? Nós devemos, amar o Senhor com toda a nossa alma. E a pergunta que fica: Jesus exerce o domínio sobre sua alma? Amar a Deus com a nossa alma é colocar a nossa mente, o nosso entendimento, os nossos pensamentos dedicados a Ele, entregues a Ele. Não tem como dizer que amamos a Deus se a nossa mente, o nosso entendimento não estão alinhados com a vida de Deus. Não tem como. Eu vou estar me enganando se isso estiver acontecendo e eu estou achando que está tudo bem. Nossa mente precisa estar alinhada com Deus. O nosso intelecto precisa estar alinhado com Deus. Todos os dons, as capacidades, as habilidades que Deus te deu precisam estar alinhados com Ele. Em benefício do reino dEle. Para o grande filósofo Aristóteles, o que caracteriza a alma humana é a racionalidade, a inteligência, o pensamento. E quando Deus, Ele fala assim: amar com toda a nossa mente, é entregar, com toda a nossa alma, nossa mente, é entregar isso diante de Deus. Quem aqui, querido, nunca passou,
por uma experiência de pensar algo e ser desperto pelo Espírito Santo de Deus e falar assim, não pense isso. Quem aqui, queridos, no momento de julgar alguém, Deus falou assim com você, né? Comigo é porque eu falo porque ele tratou comigo, tá? Deus falou com você, não faça isso. Condenar alguém, Deus fala assim, eu não te condeno. Por que você está condenando? É colocar todo o nosso entendimento diante dele em amor a ele. Porque ele vai resolver tudo. Ele vai direcionar tudo. Queridos, eu contei de manhã um exemplo, né? Um testemunho que eu vivi na faculdade essa semana. E algo muito interessante aconteceu, porque alguns aqui sabem, faço psicologia, estou no 5º período. E essa semana eu estava numa turma nova de psicologia social avançada. E eu não sei, o lugar que nós somos confrontados, viu? É dentro da faculdade, mas eu vou falar da minha experiência. O curso de psicologia, então, nem se fala. Somos muito confrontados. E o professor, ele trouxe um artigo para a gente, um artigo científico para a gente ler, e dentro do artigo ele trouxe um exemplo de uma igreja, eu não tive tempo de contar isso pela manhã, de uma igreja que, lá no Rio de Janeiro, que está associada a tráfico de pessoas, tráfico de humanos. E aí foi assim, sabe? É isso mesmo, Xelinho. Mas o evangélico é isso, e começou. Aí eu deixei eles falar, porque eu faço isso, sabe? Eu deixo as pessoas falarem. E a Lídia fala muito isso. Nossa, é perigoso o Eduardo, porque ele deixa falar, e depois ele pega tudo que foi falado para argumentar. E eu comecei a conversar com eles, né? O professor pediu a opinião de todos ali, e eu perguntei, me interessei pelo caso, para saber mais sobre o assunto, e eu falei, eu gostaria de saber sobre isso, até para que eu não cometa, que a minha igreja não cometa, para que nós estejamos de olhos abertos para qualquer coisa que isso for lançado contra nós. E ele falou assim, como assim? É porque eu sou cristão há 18 anos e sou pastor há 8. E aí uma pessoa me veio, uma das alunas falou assim, como é que você pode fazer psicologia e ser cristão? E eu respondi assim, na hora, foi papum, eu não estaria aqui para me tornar um psicólogo, se eu não fosse. Porque foi Deus que me direcionou. Eu tinha um sonho, e eu coloquei esse sonho diante de Deus. E Ele falou, vai, se prepare, vai, se capacite, vai, se torne alguém que eu escolhi para ser nesse tempo. E aí, queridos, a gente precisa colocar nossa mente, nosso intelecto diante do Senhor, porque senão algumas coisas que nós ouvimos vão mudar quem somos. Vão mudar o que pensamos, vão mudar o que acreditamos, vão mudar em quem amamos. E quando a gente coloca isso diante de Deus, em amor, e fala assim, controla, Senhor, meus pensamentos, minha inteligência é do Senhor, meu intelecto é do Senhor, sabedoria que o Senhor me deu é sua, então usa da forma como necessário. E amar o Senhor com toda a nossa força vai muito mais além dos nossos sentimentos e do nosso entendimento. Amar a Deus com toda a nossa força é ir além daquilo que pensamos, é nos render quando não queremos nos render, é prosseguir quando não conseguimos ou não queremos mais prosseguir. E se eu perguntar aqui quantas pessoas já viveram momentos que queriam desistir, vocês teriam coragem de levantar a mão? Quantas pessoas já pensaram em desistir de caminhar com Deus por causa da dor, por causa da angústia, por causa da perseguição, por causa das lutas? Quem aqui consegue assumir isso? Eu assumo. E é nesse momento que Deus fala assim, me ame com suas forças. Senhor, mas eu não tenho, me ame do jeito que você está. Me procure do jeito que você está. Senhor, mas eu estou arrastado. Me procure do jeito que você está. Porque eu sou a sua força. Porque eu estou contigo. Queridos, nós não podemos desistir,
Mas seria uma hipocrisia da minha parte dizer que você não pode passar pelo processo de pensar em desistir, pelo processo de pensar em parar, pelo processo da dor, porque a dor, ela faz parte do nosso processo de vida. Ela, por muitas vezes, nos amadurece, por muitas vezes, nos aproxima de Deus. E, amados, quando nós colocamos, amar a Deus com todas as nossas forças, é aí sim, é empurrar o nosso ser para Deus, quando o nosso ser não quer ir. É nos entregar para Ele. Eu passei por 2 momentos preciosos na minha vida, e assim, eu fui resgatado por esses momentos. E eu poderia aqui falar de pessoas que eu amo e pessoas que fazem parte do cotidiano da minha vida, e eu vou me abster de falar sobre essas pessoas. Mas eu vou falar de 2 momentos aqui, que eu estava realmente vivendo algo que estava me destruindo. E eu lembro que nesse dia eu cheguei na minha casa, almocei, não lembro de onde que eu cheguei, se do trabalho ou da faculdade. E eu sei que eu almocei e falei com a minha mãe, eu vou dormir. Ah, não vai trabalhar hoje não? Eu falei, não, eu quero ficar deitado. E deitei. E do nada, minha mãe me chama lá no meu quarto e fala assim, tem 2 pessoas que vieram te ver. Gente, eu fiquei muito bravo com a minha mãe. Eu fiquei muito bravo com ela. Eu me senti incompreendido, porque eu falei que eu queria ficar quieto. Eu me senti desrespeitado, porque eu falei que eu queria ficar sozinho. E aí eu pedi, ela levou as meninas para a varanda, e eu não vou ter receio de citar o nome, porque eu acredito que a gente precisa honrar, e talvez nem elas saibam o que elas fizeram na minha vida, que foi a Thalissa e a mãe dela. E eu estava muito angustiado com Deus, buscando algumas respostas, sem ter as respostas. E elas já estavam lá na varanda quando eu cheguei. Agora eu só não me recordo quem falou primeiro, se foi a Thalissa ou se foi a mãe dela. E elas falaram assim, pastor, Deus mandou a gente aqui. E foi a primeira vez na vida que eu recebi flores, que me levaram uma bela orquídea. E não foi só, pastor, Deus mandou nós virmos aqui. Foi, pastor, Deus mandou nós virmos aqui e orarmos por você. Querido, não para a vanglória delas, porque eu acredito que o coração delas não tem isso. Mas ali foi uma atitude cuja uma pessoa permite que Deus reine no coração dela. Nós não temos essa intimidade, né, minha irmã? Sei lá como que ela conseguiu chegar lá. Eu sei que o cuidado de Deus chegou na minha vida. E foi um momento que eu estava me questionando, porque nessas horas a gente questiona os nossos pastores, nós questionamos os nossos líderes, porque a gente quer, viver experiências de renovo, de restauração o tempo todo. Mas Deus falou assim, não é do seu jeito, é do meu. Do seu jeito, gera dependência. Do meu, gera cura. E outro momento foi com a irmã Teresa. Aconteceu algo e eu, fiquei deslocado. E eu sei que eu tenho uma mania, que toda vez que eu quero chorar escondido da minha família, eu entro para dentro do banheiro. E eu sei que naquele dia, eu entrei dentro do banheiro, e um telefone começou a tocar. Começou a tocar, e eu não atendo. Gente, quer falar comigo? Não me liga, não. Que eu não atendo, não consigo atender telefone, minha demanda é muito corrida, manda mensagem que assim que puder eu respondo. Né, pastora Paula? E nesse dia o telefone tocou, mas tocou insistente, e eu lá, chorando. E aí eu falei, deixa eu atender. Quando eu peguei o telefone, que eu olhei de fato, falei, irmã Teresa, não me liga. E eu lembro da frase dela.
E ela falou assim comigo: pastor Eduardo, o que está acontecendo com você? Porque hoje eu pensei em você e Deus mandou te ligar e eu estou sentindo uma dor absurda. E do nada ela começou a orar pela minha vida. E eu tenho convicção, gente, a partir daquele dia eu fui diferente. Querido, quando nós amamos a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa mente, com toda a nossa força, Ele nos coloca em situações para provar o nosso coração, para provar a nossa mente, para provar a nossa força. Deus não tenta ninguém, amém? Ele não cria nenhuma tragédia. Mas se algo aconteceu na sua vida, alguma tragédia aconteceu na sua vida, algo difícil aconteceu na sua vida, Ele não vai perder a oportunidade de gerar uma nova vida em você. Vai doer, dói, mas uma nova vida vai ser gerada, porque Ele é o rei do seu coração. Amém? Então não importa a dificuldade que você esteja vivendo, não importa a luta, não importa nada, Ele é o rei do seu coração. Entenda isso, guarde isso, abrace isso. E não deixe mais ninguém, não deixe ninguém te roubar. Para concluirmos, precisamos colocar Jesus no centro do nosso coração, como o rei dos nossos corações, amando de todo o coração, toda a mente, alma e com toda a nossa força. Não importa em qual estágio de vida você está passando, se em pastos verdejantes ou desertos escaldantes, Ele ainda é Deus. Vira para o irmão e fala: Ele ainda é Deus. Não importa o momento que você está vivendo, Ele ainda é Deus. Não desista, querido, do seu chamado. Não desista, sabe, de onde Deus te colocou. Não desista daquilo que Deus preparou para você. Amém? Ele é Deus. Ele é Deus. Ele continua sendo Deus. E o nosso papel é só amá-lo. Porque de resto, de todo o resto que a gente acha que controla, que a gente acha que dá conta, que a gente acha que tem um controle, o controle tem que estar na mão dele. E ele vai controlar tudo. Para que Jesus se torne rei do seu coração, precisamos entender que ele é tudo. E sem ele não somos nada. E pegando uma frase do irmão Pedro de ontem, sem Jesus nem vida nós temos. Eu tenho citado muito The Chosen nas minhas ministrações, nos meus diálogos, porque estava falando com a pastora Ju ontem, hoje com a irmã Rejane, a mesma coisa. The Chosen trouxe para os tempos de hoje a figura de um Jesus humanizado. Não aquele Jesus, sério, distante, frio. Não, humanizado. E tem um episódio que eu estava assistindo novamente, que foi um episódio retratado pela série, tá gente? Onde Maria volta para as práticas antigas e os irmãos resgatam lá Pedro e Mateus. E aí, quando ela está diante de Jesus, ela fala de tudo. Senhor, como que eu pude te abandonar? Como que não sei o quê? Eu não consigo oferecer nada para o Senhor, tal. E ele dá um sorriso e fala assim: meu pai não pede muito. Ele só pede o seu coração. Queridos, Deus está aqui nesse lugar nessa noite. Está pedindo o coração da igreja para Ele. O controle da igreja Batista Amor Perfeito, o controle do coração dos pastores da Batista Amor Perfeito, dos líderes, dos membros. Se nós queremos viver algo que Deus está preparando para nós, porque eu sei que Deus já preparou as vidas que vão estar aqui.